Então vamos lá. Cláusula penal, pessoal. Cláusula penal, então, creio que praticamente todo mundo já pagou ou um dia vai pagar. O que é a cláusula penal? Cláusula penal, pessoal, nada mais é do que a multa. O popular multa. O popular multa. O que é isso, pessoal? Também chamado de pena convencional. Pena convencional. A gente acabou de ver ali também. O que é isso, pessoal? Nada mais é do que obrigação acessória, onde as partes estipulam uma penalidade pelo caso do descumprimento de uma obrigação. Tá? Descumprimento de uma obrigação. Por que eu falei que todo mundo já pagou ou um dia vai pagar? Porque é a coisa mais normal que tem, pessoal, é a gente esquecer de pagar uma conta. Quando você esquece de pagar uma conta, o que vem lá? Além dos juros moratórios? Cláusula penal. A multa. A popular multa. Né? Então é bem comum, pessoal. Bem comum isso. Está lá no artigo 408. Olha o que fala o artigo 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Então está ali a exigibilidade da cláusula penal. Quais são as funções da cláusula penal, pessoal? Basicamente são duas. Tem duas funções. E é por isso que eu gosto de trabalhar esse inicinho aqui, junto com as perdas e danos. Por quê? Primeira função da cláusula penal. Por que você paga a sua conta em dia? Quem paga a conta em dia? Por que você paga a conta em dia? Para não pagar a multa, né? Para não pagar a multa. Quem que gosta de ficar pagando multa e juros? Ninguém gosta. Então, primeira função da cláusula penal, pessoal, coercitiva. Função coercitiva. Visa coagir o devedor a pagar, né, no prazo certo. No tempo certo, na forma certa. Ok? Então, essa aqui é a primeira função. E a segunda função, pessoal, função indenizatória ou ressarcitória. A multa, pessoal, contratual, ela já existe lá como uma pré-fixação do dano. Uma pré-fixação do dano. Se você, então, já tem cláusula penal fixada no contrato, em regra, você não pode exigir dano. Você não pode exigir indenização. A gente vai ver isso daqui um pouquinho. Então, veja, pessoal, se você já tem cláusula penal no seu contrato, você, em regra, não pode exigir dano, perdas e danos. Por quê? Porque a cláusula penal já é indenização. Ah, professor, mas e se o dano for maior? E se o dano for um prejuízo bem maior do que o que está lá no contrato? A gente vai ver isso depois. Como é que funciona isso? Mas a regra é isso. Eu não posso exigir perdas e danos se eu já tenho uma cláusula penal. Características. Quais são as características da cláusula penal? Primeiro, acessoriedade. É uma cláusula acessória, pessoal. Uma cláusula acessória. Segundo, condicionalidade. Fica condicionado a um evento futuro incerto, pessoal. É uma condição. Qual que é a condição, pessoal? A falta do pagamento. A falta do pagamento é o quê, pessoal? Evento futuro incerto ou incerto? É certeza que vai ter falta de pagamento? Não. Então,
é um evento futuro incerto. Se é um evento futuro incerto, então a cláusula penal está subordinada a uma condição. Não pagou, incide cláusula penal. Compulsória, pessoal. Compulsória é obrigatória. É obrigatória, havendo o descumprimento. Tá? Ela é obrigatória, havendo descumprimento. Em algumas situações, ela também assume o caráter de subsidiariedade, ou seja, substitui a prestação. Na modalidade compensatória, a cláusula penal vai substituir a prestação. Mais uma característica: ressarcibilidade, visa indenizar. Coloca aqui pré-fixação da indenização pelo descumprimento absoluto ou relativo. E, por fim, imutabilidade relativa. Em regra, não pode ser alterada, mas, como exceção, pode. A gente vai estudar isso. Continuando, então, basicamente, nós temos aí duas modalidades de cláusula penal. E essas duas modalidades, a ideia delas está no artigo 409 do Código. Olhem lá o artigo 409. Artigo 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior pode referir-se à inexecução completa da obrigação, a alguma de suas cláusulas especiais, duas, ou simplesmente à mora. Então, diante desse artigo aqui, pessoal, a doutrina separa aí dois tipos de cláusula penal, duas modalidades de cláusula penal. Duas modalidades de cláusula penal. A compensatória e a moratória. Tá? A cláusula penal compensatória, pessoal, pode ocorrer em duas situações. Ou vai ocorrer no inadimplemento absoluto, ou para o caso de descumprimento de uma cláusula especial. Tá? Então, a cláusula penal compensatória, ela tem por finalidade essas duas situações. A primeira, então, é o inadimplemento absoluto, culposo da obrigação. Ou seja, pessoal, vai se referir à inexecução completa da obrigação, nessa situação aqui, né? Vai se referir à inexecução completa da obrigação ou de uma parte dela. Então, era para a cláusula penal compensatória, no primeiro momento, é para essa situação de inadimplemento absoluto. Vamos mudar aqui, colocar o 1 aqui. Não, 1 aqui, em romano. Vamos para o inadimplemento, refere-se aí na inexecução completa ou parte dela. Tá? E aí, então, pessoal, a cláusula penal compensatória para o caso do inadimplemento absoluto está prevista lá no artigo 410. Olha o que ele fala, pessoal. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Vejam, pessoal, que nessa situação aqui, a cláusula penal vai se tornar um substituto da prestação. Né? Lembra, pessoal, que eu falei para vocês que no inadimplemento absoluto,
o credor ele perde o interesse na prestação, não serve mais para ele aquela prestação. Né? Então, nessa situação, a cláusula penal vai substituir a prestação. Tá? A cláusula penal vai substituir, a possibilidade da cláusula penal substituir a prestação. Então, a gente pode afirmar o seguinte, o credor, ele tem a opção de exigir ou o cumprimento da obrigação, ou B, o adimplemento da pena convencional. Então, a pena convencional, pessoal, vai se tornar essa obrigação nessa situação vai se tornar uma obrigação alternativa. O credor vai poder exigir ou o cumprimento da obrigação, prestação principal, ou vai poder exigir o cumprimento da multa convencional. Quem que escolhe isso? O credor. O interesse é dele. A segunda situação, pessoal, é o descumprimento, inadimplemento de uma cláusula especial dentro do contrato. Refere-se a alguma situação especial dentro do contrato. Prevista no contrato. Por exemplo, pessoal, o lugar de entrega. Eu deveria entregar a prestação na Cargill de Dourados. E eu entreguei a prestação na Cargill de Sidrolândia. Certo, pessoal? Foi entregue para o credor. Só que eu descumpri uma cláusula, que é o local de entrega. Tá? Então, nessa situação, é possível também ter a cláusula penal? Sim, a cláusula penal aqui também vai ter natureza compensatória, mas a sua previsão está lá no artigo 411. O que fala o artigo 411? Olhem lá. Quando se estipular cláusula penal para o caso de mora, aí entra aqui a segunda parte, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Então, aqui, pessoal, o credor poderá exigir 2 pontos. O cumprimento da prestação principal. Só que aqui não é mais ou, aqui agora é e. E cumprimento, o adimplemento da multa compensatória. Então, pessoal, o devedor vai entregar a soja e pagar a multa. É os dois. Então, veja que aqui nós temos uma obrigação alternativa. Vou colocar aqui uma obrigação alternativa. Obrigação alternativa. E aqui, pessoal, nós temos que tipo de obrigação? Maria Eduarda falou aqui, cumulativa. Exatamente, Maria Eduarda. Então é isso, pessoal. Então, vamos retomar. A cláusula compensatória, ela pode ocorrer em 2 situações. Primeira situação, na hipótese de inadimplemento absoluto, artigo 410, a pena vai se tornar uma obrigação alternativa, tá? Então, o credor vai poder exigir ou o cumprimento da obrigação ou o cumprimento da multa, tá? Os dois ele não vai poder exigir. Ou é um ou é outro. Já na segunda situação, nós vamos ter o descumprimento de uma cláusula especial, por exemplo, local de entrega, tá? Aí tem uma multa especificada para esse local de entrega. Então, se você não entregar no local determinado, você vai pagar uma multa referente a tantos reais, tá? Então, nessa situação, tem a previsão lá no artigo 411, e aí a multa, na verdade, vai se tornar numa obrigação cumulativa. Então,
o devedor vai ter que cumprir a obrigação principal e a cláusula penal. E a terceira situação que nós vamos ter aqui, então, pessoal, que é a segunda espécie, a segunda modalidade, é a cláusula penal moratória, que é para o caso da mora, ou seja, o atraso na obrigação, né? O inadimplemento relativo, né? Para o caso do inadimplemento relativo. Vamos colocar, refere-se ao inadimplemento relativo. E está lá previsto, pessoal, no artigo 411. A ideia é a mesma dessa situação aqui, ó. Tá? A ideia é a mesma. O credor vai poder exigir o cumprimento da obrigação principal mais a multa moratória, no nosso caso aqui agora. Também obrigação cumulativa. Essa daqui é só você lembrar. Lembra aquela conta que você pagou atrasada? Inclusive, ontem eu paguei uma que eu esqueci, né? Esqueci de pagar minhas contas, tudo, sabe? O efeito da quarentena. Esqueci de pagar a conta de energia, esqueci de pagar a conta de água. A única coisa que foi pago foi as contas de telefone, tá no débito automático. Esqueci de pagar, e eu recebi lá a fatura da Sanesul com as contas em atraso. Falei, Jesus amado, vai cortar minha água. Aí eu corri para pagar, né? E, logicamente, que como eu atrasei o pagamento, o que eu vou pagar? Cláusula penal moratória. Então, eu vou pagar o valor da conta de água mais a multa. Requisitos para exigibilidade, pessoal. O que eu preciso para ter aí a exigibilidade da cláusula penal? Esses requisitos, pessoal, a gente extrai da combinação dos artigos, a combinação dos artigos 408 a 411 do Código Civil. E quais são esses requisitos? Basicamente são três requisitos para se exigir a cláusula penal. Quais são? Primeiro, a existência de uma obrigação principal, né? Lógico, né? Tem que ter a obrigação principal. Sem a obrigação principal não tem como ter cláusula penal, logicamente, né? Segundo, a inexecução absoluta ou relativa dessa obrigação principal. E terceiro, imputabilidade do devedor. A imputabilidade do devedor. Que a gente traduz aqui, pessoal, pela culpa do devedor. Culpa do devedor. Lembrando, pessoal, que se não tem culpa, não tem mora, não tem inadimplemento culposo e, por isso, não pode nem ter cláusula penal de qualquer espécie. Tá, pessoal? Então, eu tenho que ter, basicamente, esses três requisitos. A existência de uma obrigação principal, o inadimplemento dessa obrigação principal, seja absoluto, relativo ou da cláusula especial lá, ou a imputabilidade do devedor, que se traduz na culpa. Tem que ter culpa. Sem culpa, não tem mora. Sem culpa, não tem inadimplemento culposo. Tá? Aliás, pessoal, um detalhe importante, tá? O mesmo contrato pode ter os três tipos de multa, sem problema nenhum. Aliás, eu vou até anotar isso aqui que eu estava esquecendo. O mesmo contrato pode ter os três tipos de multa. Pode ter a multa compensatória pelo inadimplemento, pode ter a multa compensatória pelo descumprimento de uma cláusula especial e pode ter a multa moratória. Sempre por fatos distintos. Então, no caso de inadimplemento total da obrigação, multa compensatória. No caso dele ter entregue no lugar errado, multa compensatória por descumprimento de cláusula especial. E no caso de atraso na entrega, multa moratória. Então, o mesmo contrato pode ter as três formas de multa, tá? Cada uma penalizando um determinado fato. Tá? O contrato de locação, por exemplo, pessoal, o contrato de locação tem dois tipos de multa, basicamente. A multa pelo descumprimento do prazo, quando você encerra o contrato antecipadamente. Então, cláusula penal compensatória.
da primeira situação, e às vezes, dependendo da situação, até da cláusula especial do tempo, e a multa moratória se você atrasa o pagamento do aluguel. Tá? Então, no contrato de locação, pode ter aí os dois tipos de multa. Pode até ter um terceiro, que é a da cláusula especial. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, o mesmo contrato pode ter os três tipos de multa, penalizando situações diversas de descumprimento. Nulidade da cláusula penal. Nulidade da cláusula penal. A pergunta aqui é a seguinte, pessoal. Se a minha cláusula penal é nula, interfere na obrigação principal? Vamos supor que eu tenho lá um contrato e a cláusula penal desse contrato é nula. Interfere na obrigação principal? Vocês têm que lembrar que a cláusula penal é acessória. É acessória. E vocês já aprenderam lá no primeiro semestre, pessoal, que qualquer problema que atinja o acessório não vai atingir o principal, né? Então a gente tem que sempre lembrar da regra. A regra. Regra. O acessório segue a sorte do principal. Significa, então, dizer o seguinte, pessoal. Diante dessa regra aqui, se o principal é nulo, o acessório, se o contrato principal é nulo, a cláusula penal também é nula. Agora, se a cláusula penal é nula, o principal vai ser nulo também? Não será nulo. E aí vem uma pergunta, mas professor, tá, cláusula penal é uma pré-fixação de indenização, e se a cláusula penal é nula, então significa que eu não vou ter indenização? Vamos dizer aí que a nulidade da cláusula penal deixa o credor sem indenização? Não, pessoal, não deixa, tá? No caso aqui, como não tem a cláusula penal, porque a cláusula penal é nula, eu vou ter que entrar com uma ação de indenização pelas perdas e danos, que a gente já estudou. Então, eu vou partir para as perdas e danos. Outro ponto importante, pessoal, a resolução da obrigação principal atinge a cláusula penal? A resolução da obrigação principal sem culpa do devedor atinge a cláusula penal, pessoal? Resolução sem culpa do devedor da obrigação principal atinge a cláusula penal? Ó, a gente já estudou aqui, ó. Para ter a cláusula penal, tem que ter a culpa do devedor. E a cláusula penal é uma regra acessória. Então, se a obrigação principal se resolveu sem culpa do devedor, então não vou ter mais cláusula penal. A não ser que, aí entra a exceção. A exceção, pessoal, está lá na parte final de um artigo que a gente já estudou, que é o artigo 393. Parte final do artigo 393. Alguém lembra? Quando o devedor assume a responsabilidade pelo fortuito. Tá? Quando o devedor assume a responsabilidade pelo fortuito. Essa é a exceção, tá, pessoal? Então, aqui a regra, né? Na regra, extinguiu a obrigação principal, extinguiu a obrigação acessória, que, no caso, a cláusula penal. Quando não tem culpa do devedor, tá? Mas só que essa regra geral aí tem uma exceção. Qual é a exceção? A exceção está lá na parte final do artigo 393. Quando o devedor assume a responsabilidade pelo fortuito.
Qual é o valor da cláusula penal? Como é que eu fixo o valor da cláusula penal, pessoal? Tem limite? Vamos colocar aqui. O valor da cláusula penal tem limite? Na verdade, pessoal, existem duas correntes. Existe a corrente da teoria ilimitada da cláusula penal e a corrente da teoria limitada da cláusula penal. E aí eu pergunto para vocês, o direito civil brasileiro adota qual corrente? Essa corrente está lá no artigo 412 do Código. Que, inclusive, pessoal, tem até algumas dicas para vocês sobre isso no meu Instagram. Se você ainda não me segue, siga lá, compartilhe com seus amigos, curtam as dicas, comentem. Fala, professor, seu lindo, adorei a dica. Né? Olhem aqui, pessoal, o valor da combinação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Olhem aí, pessoal. Então, de acordo com o artigo 412, a cláusula penal tem um limite. O valor da cláusula penal tem limite. Tá? Não é igual o cartão Black da Amiga, que não tem limite. Tá? Ou também não é igual a amiga que vai na festa da Atlética, né? Não tem limite. Qual que é o limite, pessoal? Qual que é o limite? O limite, pessoal, na verdade, é o valor máximo da prestação. Só que assim, pessoal, não é qualquer situação que vai ter esse limite máximo, lógico, lógico. Vamos dizer aqui que o artigo coloca aqui o valor máximo da obrigação. Mas não é qualquer situação que eu vou aplicar esse limite, gente. Na verdade, o valor da cláusula deve ser de acordo com o tipo de cláusula, com a modalidade da cláusula. O valor deve ser fixado de acordo com a modalidade da causa. Deve ser fixado de acordo com a modalidade da cláusula. Então, pessoal, o limite máximo, na verdade, só vai existir na cláusula penal compensatória para o caso de inadimplemento. Absoluto. Porque é nessa situação, como a gente viu, pessoal, a cláusula penal vai substituir a prestação. Então, vamos colocar aqui. Cláusula penal compensatória para o inadimplemento absoluto. Nessa situação aqui, sim, pessoal. Sim, a cláusula vai ser o valor máximo, até o valor máximo. Para a cláusula penal compensatória para o descumprimento de regra especial, o valor para indenizar esse descumprimento. Logicamente, pessoal, se eu descumprir o local de entrega da soja, por exemplo, eu não vou poder cobrar o valor máximo da obrigação, jamais. O valor da cláusula penal nessa situação aí vai ser o necessário para transportar a soja para o local correto. Ponto. Nunca vai poder ser o valor máximo da obrigação. E por fim, pessoal, cláusula penal moratória. Aí, pessoal, normalmente tem se fixado aí entre 2% e 10% da obrigação. Tá? A conta mesmo, uma conta, quando você paga atrasado, você vai pagar uma multa de 2%. Aluguel, normalmente, aí as imobiliárias têm que colocar 10%. Tá? Tudo vai depender aí do tipo de obrigação que você está descumprindo. Tá? Então, veja, pessoal, que apesar do valor máximo, o limite da obrigação da multa ser o valor máximo da obrigação, eu não posso fixar valor máximo para o caso da pena moratória, porque fica desproporcional o negócio.
Então, o valor máximo, na verdade, é só para a cláusula penal compensatória, no caso de inadimplemento absoluto. As outras modalidades vão ser apenas uma parcela disso daí, o necessário aí para coagir e ressarcir. E aí vem uma outra pergunta, pessoal. Para eu exigir essa cláusula aqui, isso aqui, para eu exigir essa pena que foi convencionada, eu preciso provar prejuízo? Ou basta ter aí demonstrado o descumprimento da obrigação? Vamos fazer uma análise prática do negócio, pessoal. Quando você paga a conta atrasada, você precisa provar lá, o credor precisa provar que você teve um prejuízo para te cobrar os 2% de multa? Se para você, eu paguei lá a conta atrasada e eu fui obrigado a pagar as multas de 2% sem a Sanesul me falar que teve prejuízo, então qual que é a resposta? Precisa de prova do prejuízo? Isso, não precisa provar prejuízo, pessoal. E isso está lá no artigo 416, pessoal. O credor não terá que provar prejuízo para exigir a cláusula penal, tá? Olhem lá o artigo, o que fala o artigo? Para se exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Não é necessário que o credor alegue prejuízo. Dúvidas? Vamos a uma outra situação. É possível reduzir a cláusula penal, o valor da cláusula penal? É possível reduzir? Antes de responder essa pergunta, pessoal, a gente tem que partir de uma premissa que uma das características da cláusula penal é a imutabilidade, né? Como a gente já falou lá em cima nas características, né? Imutabilidade da cláusula. Só que essa imutabilidade, pessoal, no passado já foi absoluta, ou seja, não se poderia alterar em momento, em situação alguma. Hoje, pessoal, essa imutabilidade é relativa, ou seja, é possível alterar. É possível alterar. Então, pessoal, a regra, a cláusula penal é irredutível, porque a imutabilidade ainda existe, mas aí vamos para a exceção. Exceção é possível alterar quando preenchidos certos requisitos. É possível reduzir, vamos colocar, depois de reduzir. É possível reduzir quando preenchidos certos requisitos. Tá, pessoal? Então, a regra continua sendo a mesma. A cláusula penal é irredutível, mas, em algumas situações, é possível haver essa redução. E quais são essas situações, pessoal? Isso está previsto lá no artigo 413. Código. Artigo 413 do Código. Que a gente vai ver agora. Artigo 413. A penalidade deve ser reduzida, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Então, pessoal, é possível redução? Sim. Quando que vai ter a redução? Duas situações. Primeira situação, pessoal, houver cumprimento parcial do devedor. O devedor cumpriu uma parte da obrigação, pessoal. Por exemplo, você assinou o contrato de locação. Você lá cumpriu dos 30 meses obrigatórios, você cumpriu 15 meses. Multa do contrato, valor de 12 meses de aluguel. Multa do contrato, valor de 12 meses de aluguel. Pela saída antecipada. Você tinha um contrato de 30 meses. Você saiu com 15 meses. Você cumpriu uma parte do contrato? Cumpriu, né?
Você cumpriu 15 meses. É justo você pagar a totalidade da multa? Se você cumpriu metade do contrato? Não, né? Não é correto. Por isso, pessoal, que nessa situação deve ser reduzida a multa. A metade. Então, em vez de pagar 12 meses, eu vou pagar 6 meses de multa. Porque houve o cumprimento parcial. Outra situação, pessoal. Valor manifestamente excessivo. Existir manifesto excesso na penalidade, pessoal, observando aí a natureza e a finalidade do negócio com as consequências do inadimplemento. E aí, pessoal, os exemplos são os mais amplos possíveis, tá? Os mais amplos possíveis. Por exemplo, uma multa moratória de 20%. É razoável? Não, não é. Hoje não é razoável. Antigamente poderia até existir esse tipo de multa. Existia, na verdade. Hoje já não é mais razoável. Não é razoável mais uma multa moratória de 20%, jamais. Tá? Então, nessa situação, né, também vamos ter aí um manifesto excesso. Uma outra situação, pessoal, era para entregar lá em Sidrolândia a soja, entregou aqui em Dourados. E o cara aí cobra 50% do valor do contrato de multa, sendo que, na verdade, com 5 mil reais, se transportaria essa soja para o lugar correto. Tá excessivo, pessoal? 20% do valor do contrato daria aí 100 mil reais, sendo que com 5 mil reais eu conseguiria aí transportar a soja para o lugar correto. Tá excessiva a multa, pessoal? De 100 para 5, lógico que tá, né? Então, nessa situação também é possível a redução. Importante a gente lembrar também, pessoal, que por causa da pandemia, muitas situações aí estão sendo bastante prejudicadas, né? Muitos negócios estão sendo prejudicados. Então, muitas decisões do judiciário estão isentando o pagamento de multa, estão isentando o pagamento de cláusula penal. Um problema, uma coisa interessante aqui, pessoal, é a pergunta o seguinte: pode o juiz reduzir essa multa de ofício, ou seja, sem pedido das partes? A resposta está no próprio artigo. A resposta está no próprio artigo, pessoal. No verbo do artigo, que eu até destaquei a hora que eu falei para vocês, a hora que eu li. O juiz deve reduzir a multa em caso de cumprimento parcial da obrigação ou quando a penalidade for manifestamente desproporcional, observando-se a natureza e a finalidade do negócio. Quando se fala em deve, pessoal, a gente tem uma norma de natureza cogente, de ordem pública. Se é norma de ordem pública, pessoal, o juiz deve reduzir. Se o juiz deve reduzir, então essa redução pode ser de ofício. A corrente majoritária hoje tem entendido que essa redução pode ser de ofício. Sim, Érica, mas, como eu disse, é norma de ordem pública, e norma de ordem pública não pode as partes negociarem. O juiz deve reduzir de ofício. Que nem eu falei, isso é uma boa observação, essa observação sua, Érica. A doutrina que entende que não pode, do artigo 413, fundamenta exatamente nisso que você falou: o contrato é particular, é interesse privado. Tá? Então, não poderia o artigo trazer a possibilidade do juiz reduzir de ofício, mas a doutrina majoritária tem entendido que dentro da função social do contrato, boa-fé objetiva e mais outras coisas que vocês vão estudar esse semestre, dentro das normas de ordem pública existe a limitação da vontade das partes, e aí então o juiz pode reduzir de ofício. E por fim, pessoal, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, vamos para a majoração da cláusula penal. É possível aumentar a cláusula penal, pessoal, em vez de reduzir, aumentar? Quando a gente fala de aumentar a cláusula penal aqui, significa, pessoal, exigir
indenização suplementar. Além da cláusula penal, ainda ter uma indenização suplementar, pessoal. Só que aqui, a imutabilidade, a regra da imutabilidade é mais rígida. E a regra da imutabilidade é mais rígida, pessoal. Significa dizer o seguinte: regra, não pode cumular cláusula penal com indenização suplementar. Essa é a regra. Não pode cumular cláusula penal com indenização suplementar. Por quê, pessoal? Porque a cláusula penal já é a indenização. A cláusula penal já é a pré-fixação da indenização. Então, não pode. Tecnicamente, não pode. Exceção. É possível quando atender certos requisitos. Tá? Aqui, pessoal, é um pouco mais complicado. E esses requisitos estão lá no artigo 416, parágrafo único. Vamos lá para o artigo. Olhem lá o parágrafo único, pessoal. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar, se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Então, veja, pessoal, ó, ainda que eu tenha mais prejuízo, não pode o credor exigir indenização suplementar. Essa é a regra. Exceção, pessoal, a exceção está aqui. Se assim não foi convencionado, e quando for, a pena convencional é o mínimo, cabendo ao credor provar o prejuízo excedente. Então, vamos lá. Quais são os requisitos, pessoal? O credor deve cumprir 2 requisitos para exigir a suplementação da cláusula penal. Primeiro requisito, pessoal, previsibilidade. Previsibilidade. Deve haver previsão no contrato da possibilidade de indenização suplementar. Não tendo previsão, acabou. Já não tem mais o que fazer. Tá? Não tendo previsão, já era, acabou, não tem o que fazer mais. Então, primeiro requisito, pessoal, primeiro de tudo, tem que olhar no contrato. Tem previsão no contrato? Beleza. Já tem a possibilidade. Não tem, já era, morreu a discussão, não tem mais o que discutir. E o segundo requisito, pessoal, que eu vou analisar depois do primeiro. Então, é uma sequência, tá? Segundo, prova do prejuízo excedente. Lembrando, pessoal, ó, para eu exigir a cláusula penal, eu preciso provar prejuízo? Para eu exigir a cláusula penal, eu não preciso provar prejuízo. Mas, para eu exigir o excedente, pessoal, eu tenho que provar? Sim. Como assim, professor? Simples, pessoal. Vamos supor o seguinte, ó. A minha cláusula penal é de 100. O meu preju é de 80. Eu vou poder exigir cláusula penal? Eu vou poder exigir a cláusula penal, pessoal? Sim ou não? Quanto que eu vou poder exigir de cláusula penal aqui, pessoal? A minha cláusula penal é 100. O meu preju é 80. Quanto que eu vou poder exigir de cláusula penal? Ó, vocês têm que lembrar. Para exigir cláusula penal, não precisa provar prejuízo. Quanto que eu vou poder exigir de cláusula penal nesse exemplo aqui, gente? 100. Eu vou poder exigir o 100. Por quê? Porque até o limite de 100, pessoal, eu não preciso provar prejuízo. Até o limite de 100, eu não preciso provar prejuízo. Vamos mudar o exemplo. Aqui de novo, ó.
Eu provei prejuízo de 100. Eu falei que eu tive um prejuízo de 120, mas eu consegui provar prejuízo de 100. Quanto que eu vou poder cobrar? 100. Beleza. Perfeito. Eu alego um prejuízo de 120, pessoal. Eu alego prejuízo de 120. Quanto que eu vou ter que provar? Eu preciso provar só os 20? Ou eu tenho que provar 120, pessoal? Aí que tem que tomar o cuidado com a interpretação, gente. Porque lá no artigo, no parágrafo único, dá a entender exatamente, ó, se houvesse a pena pelo valor mínimo, competindo ao credor perdoar o prejuízo do excedente. Mas não é bem assim, pessoal. Quando a gente fala de prejuízo excedente aqui, eu tenho que ter a prova para receber o todo de indenização que eu preciso. Ou seja, pessoal, deve-se provar não apenas, deve-se provar o total do prejuízo. Por quê, pessoal? Porque se eu provar só 20, esse 20 já está abraçado pela cláusula penal que é 100. Então, eu não vou receber indenização suplementar. Eu tenho que provar todo o meu prejuízo. Se eu só provar 20, o 20 está dentro do 100. Então, eu não vou receber indenização suplementar. Se eu provar 80, eu não vou receber indenização suplementar, porque está dentro do 100. Se eu provar 100, eu não vou receber indenização suplementar, porque está dentro do 100. Se eu provar 110, além do 100, eu vou receber mais 10. Porque eu provei que excedeu 10%, 10 reais, 10 mil reais. Se eu provar 120, eu vou receber mais 20. Além do 100, eu vou receber mais 20. Então, eu tenho que provar todo o meu prejuízo, pessoal. Por quê? Porque até o limite da cláusula penal, eu vou receber, independentemente de prova. Eu vou precisar provar o que ultrapassou a cláusula penal. Então, eu vou ter que provar até o limite da cláusula penal, mais aquilo que ultrapassou. Senão, do contrário, pessoal, eu só vou receber a cláusula penal. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a interpretação desse parágrafo único aqui, pessoal, porque senão dá a entender que eu tenho que provar só o 20, e não é só o 20. Eu tenho que provar o que eu tenho dentro da cláusula penal, mais o que ultrapassou a cláusula penal. Por isso chama indenização suplementar. Porque passou. O prejuízo passou o valor da cláusula penal. Então não é só o 100, não é só o 20, não. Eu tenho que provar todo o meu prejuízo, inclusive o que ultrapassou o limite do valor da cláusula penal para eu conseguir receber.